Tudo bem, gente? Bem-vindos novamente à nossa classe de Antigo Testamento 2, livros históricos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula anterior de 1º e 2º Samuel e nós vamos tratar sobre a narrativa e a estrutura do livro, aspecto tão importante. Portanto, nesta aula, nós vamos analisar a arquitetura literária do livro de Samuel, novamente lembrando que são 2 livros de forma pragmática. Em realidade é um livro unificado, pelo seu tamanho foi dividido em 2, lá pela Septuaginta, e nós vamos ver justamente o início e o fim de Samuel. Quando você fala de estrutura literária, eu estou chamando essa daqui de uma metáfora, né, usando a palavra arquitetura literária, nós estamos falando justamente aquilo que dá unicidade, unificação ao livro, sempre lembrando que na crítica, na alta crítica, né, nesse movimento onde a inspiração e revelação das escrituras foi colocada de lado, e agora estavam interessados não apenas no conteúdo do livro em si, mas nessa reconstrução hipotética da forma como as várias comunidades elas colocaram fragmentos para dentro desse livro, e depois um editor veio lá e colocou isso tudo junto e falou: isso aqui é o livro de Moisés, né? Quando a gente fala de estrutura literária, a gente está justamente argumentando o contrário a essas teorias de formação do livro, geralmente de forma diacrônica, né? Vendo, por exemplo, o Pentateuco como uma colcha de retalhos, e tantos outros livros da Bíblia depois foram estudados dessa forma, mas a partir da década de 80, essas hipóteses documentárias, essas hipóteses diacrônicas de reconstrução do livro foram colocadas um pouco de lado, e agora começou-se a estudar os livros da Bíblia de forma literária artística. Em outras palavras, aceitava-se a forma final literária do livro e agora estudaria-se esses livros pelo conteúdo artístico, literário, de tal forma que uma unificação do livro estaria sendo aceita como premissa. E é interessante nós vermos que essa ênfase no início e no fim do livro é uma ênfase que mostra justamente que tem uma metanarrativa, existe uma grande história acontecendo do começo ao final, e no final dessa aula nós vamos aprender sobre essa grande história que está por trás do pano de fundo dos livros de 1º e 2º Samuel. Tá bom? Às vezes, por exemplo, os livros, a ênfase do livro é justamente o nome do autor. Isso acontece com os profetas menores, por exemplo, onde o nome do autor geralmente é um nome é um teonome, né? Tem um nome de Deus dentro e um verbo, um substantivo, que vai descrever a ênfase, o acento da mensagem do livro. Às vezes, por exemplo, a estrutura ela gira em torno de um centro, de um paralelismo, um quiasmo. Então, veja, nós vamos ver neste momento, nesta aula, nos próximos minutos, essa arquitetura dos livros de 1º e 2º Samuel. E para a gente ser ajudado aqui, vamos utilizar alguns vídeos do Bible Project. Então, acompanha comigo este vídeo. Os livros de 1ª e 2ª Samuel, eles são 2 livros separados na nossa Bíblia moderna, mas essa divisão se dá apenas pelo tamanho do original. O livro foi originalmente escrito como uma única história coerente. Nós iremos cobrir apenas o livro de 1ª Samuel nesse vídeo. Após Israel ter sido libertado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e, eventualmente, chegaram na Terra Prometida. E lá, Israel supostamente deveria ser fiel a Deus e obedecer os mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel tinha falhado enormemente nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou o quanto Israel necessitava de líderes fiéis e sábios. O livro de Samuel proveu uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel foca em 3 personagens principais. O profeta Samuel, de onde o livro recebe seu nome, depois o rei Saul e depois disso, o rei Davi. E todos os 3 transitam em Israel de um grupo de tribos governada por juízes e depois um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que entrelaça a história desses 3 personagens em 4 partes principais. Samuel era o principal líder e profeta na primeira seção do livro, mas ele também tem um papel chave na próxima seção, na qual a história de Saul é contada em 2 momentos. A ascensão de Saul ao poder e também suas falhas. A segunda parte é sobre sua queda e sua trágica morte.
E a triste morte de Saul coincide com a ascensão de Davi ao poder, e a história de Davi também é contada em dois movimentos. Primeiro, ele teve um ótimo período de sucesso, seguido de sua trágica falha pessoal e a lenta autodestruição de sua família e seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete a história inteira novamente. Então, vamos nos aprofundar e ver como tudo isso se desenvolveu. A primeira parte começa a partir do caos do livro de Juízes, e nós somos introduzidos à tocante história de uma mulher chamada Hana. E ela está triste porque ela nunca pôde ter um filho. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. E alegremente ela canta um poema no capítulo 2. E esse poema é sobre como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e das maldades humanas, Deus está trabalhando seus propósitos na história, e também sobre como, um dia, Deus irá levantar um rei ungido para o seu povo, e o poema de Hana foi colocado aqui no início do livro para introduzir esses temas chaves, que nós iremos ver através de toda a história, como na próxima. Samuel cresceu e se tornou um grande profeta e líder do povo de Israel. E ao mesmo tempo que os filisteus ascenderam ao poder como o arqui-inimigo de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas ficam arrogantes, e ao invés de orar e pedir a Deus por ajuda, eles trazem a Arca da Aliança, como esse troféu mágico, que iria automaticamente garantir a vitória deles. E por causa dessa presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca seja roubada. Os filisteus pegam a arca e colocam no templo do deus deles, Dagon. E então, o Deus de Israel derrota os filisteus e seu deus Dagon, sem nenhum exército, mas enviando praga nos filisteus. Por conta dessa derrota, os filisteus desistem de ficar com a arca, obviamente, e a enviam de volta a Israel. E o ponto dessa pequena história parece ser esse. Deus não é um troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. E Israel necessita se manter humilde e obediente se eles quiserem experimentar as bênçãos da aliança de Deus, que é o que abre essa nossa próxima grande sessão. Os israelitas vêm até Samuel e eles dizem: queremos um rei do mesmo jeito que todas as nações. Vá e encontre um para nós. E então Samuel fica um pouco irritado e ele vai se consultar com Deus. E Deus diz que os motivos de Israel estão todos errados, mas se é um rei que eles querem, deles um. E então somos introduzidos à figura de Saul. Agora, Saul é uma figura trágica porque ele começa cheio de promessas, é alto, bonito, ele é o candidato perfeito para ser rei. Mas ele tem grandes falhas de caráter. Ele é desonesto, possui falta de integridade e ele aparenta ser incapaz de reconhecer seus próprios erros. E então, essas falhas se tornam sua ruína. Saul ganha algumas batalhas no começo, mas suas falhas se tornam tão profundas que eventualmente ele mesmo se desqualifica por desobedecer várias vezes aos mandamentos de Deus. Então, um Samuel já idoso confronta Saul e Israel. E ele havia avisado ao povo que eles só se beneficiariam se o rei fosse humilde e fiel a Deus. Ao contrário, os reis de Israel iriam levá-los à sua ruína. Samuel informa Saul que Deus irá levantar um novo rei, que irá reinar em seu lugar, e então a queda de Saul começa ao mesmo tempo que Deus está trabalhando para levantar um novo rei, que viria a ser um insignificante pastor de ovelhas, chamado Davi. Davi era o candidato menos provável para ser rei, mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status da sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E então, essa história nos une os temas do poema de Hana. Os orgulhosos Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, nós vemos Saul vagarosamente caindo em loucura enquanto Davi ascende ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como um general, e ele começa a ganhar todas as batalhas
e a fama. Mas Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não havia feito nada de errado, e ele então simplesmente foge e aguarda no deserto. E aqui nós vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele teve inúmeras oportunidades de matar Saul, mas ele não o faz. Ele simplesmente acredita que, apesar do mal de Saul, Deus irá levantar um rei para o seu povo. O que é interessante é que grande parte dos poemas de Davi que encontramos no livro dos Salmos estão conectados a esse período de sua vida, e eles todos expressam a mesma atitude de confiança. E então, essa seção do livro termina com Saul sofrendo uma morte macabra, após perder uma batalha para os filisteus. 1 Samuel nos contou uma das histórias mais complexas e bem contadas que encontraremos na Bíblia, e os personagens Saul e Davi são retratados de uma maneira bem realística. E o autor destaca de uma forma onde você pode se ver nesses personagens. Na história de Saul, nós vemos um aviso. É crucial que façamos uma reflexão nas nossas próprias falhas de caráter e como elas nos machucam e machucam outras pessoas. E com a ajuda de Deus, nós precisamos nos humilhar e tratar esse nosso lado sombrio para que a história de Saul não se torne a nossa história. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança. No tempo de Deus em nossas vidas, enquanto ele corria pelo deserto, sendo perseguido por Saul, tinha todas as razões para pensar que Deus o havia abandonado. Mas não é isso que ele pensa. E então a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar da maldade humana, Deus está trabalhando em seus propósitos para se opor ao orgulhoso e exaltar os humildes. E é sobre isso que é o livro de 1 Samuel. Interessante, livro de 1 Samuel, justamente finalizando com a narrativa de Saul e de Davi, essa ascensão ao trono do rei Davi. E vamos observar aqui alguns aspectos do começo de 1 Samuel, tá bom? 1 Samuel ele abre descrevendo um mundo que está caindo aos pedaços. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 3, no verso 1, o seguinte: é justamente ali a narrativa da visão do pequeno Samuel, né? Ele estava ali no templo, juntamente próximo a Eli, e a palavra de Deus começa dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Em outras palavras, Eli não recebia nenhuma visão de Deus, nenhuma mensagem de Deus. Quando Eli recebe uma mensagem de Deus, é através da boca de um profeta. Então isso mostra que a palavra do Senhor estava retida, né? Eles não tinham a comunicação, a revelação de Deus. Aliado a isso, os líderes espirituais estavam corrompidos. Você lembra como o Juízes terminou? O livro de Juízes termina contando a história desses líderes carismáticos, que todos eles têm caráteres ambíguos, eles trazem libertação, mas não trazem reforma, reavivamento da nação, arrependimento pelos pecados. E o livro de Juízes termina com a história de dois levitas, um idólatra e outro violento. E agora, quando começa o 1 Samuel, justamente começa descrevendo essa história de Eli com seus filhos. Esse é o establishment espiritual, religioso, é quem lidera a liturgia. E a gente vê que essas pessoas, essa liderança também, ela é uma liderança anã espiritualmente falando, né? Logo no começo da narrativa, a arca do Senhor é levada pelos filisteus, os filhos de Eli morrem na batalha. Então é um momento de caos. Veja, a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, ela é tirada, número 1, né? Ela é levada por esses levitas, pelos filhos de Eli, que eram pessoas que não tinham bom testemunho, e agora ela é levada. Não podia ter uma abertura de livro pior do que essa. E outro aspecto importante que fica nas entrelinhas é justamente que o sistema de adoração descrito em Êxodo e no livro de Levítico não estava sendo operada. Em outras palavras, o que estava acontecendo na morte espiritual também era uma morte da ordem mosaica. Todas aquelas ordenanças que haviam sido estabelecidas logo no Êxodo não estavam sendo praticadas. Em outras palavras, era um momento de escuridão espiritual. E nesse caos, nessas dificuldades, nesses momentos duros, onde as pessoas elas ficam sem direção, o livro de Juízes termina falando que cada um fazia o que era bom perante os seus próprios olhos, ou seja, o critério do que era certo, do que era bom, não era a aliança, a Torá, a lei do Senhor,
mas era cada um fazia o que lhe aprazia. Nesse momento escuro da história de Israel, Deus ele intervém. E eu acho que essa é uma das lições mais seguras que nós podemos ter nesses momentos de coronavírus. É no momento escuro, no momento difícil. Você que viveu um pouco mais, já passou por algumas lutas, a gente sabe que Deus nunca deixa os seus desamparados. E no momento escuro, de ambiguidade, de caos moral, espiritual, Deus ele interveio. E ele interveio abrindo o ventre de uma mulher para criar o futuro. Deus intervém trazendo vida. É interessante que uma das maldições da aliança é justamente que as mulheres terão seus ventres fechados. Suas mulheres não terão fruto, não darão filhos. É uma das maldições. E a gente vê o livro de Samuel começando com uma maldição, né? Ana, a gente vê a história de Eucana, Ana e Penina. Penina tem filhos, Ana não tem filhos. Descreve logo no verso 1, né? Ana, porém, não tinha filhos. Eles sobem anualmente para Siló, e ali Ana, quando está orando, ele a confunde com uma bêbada, mas depois, quando Ana abre seu coração para ele a abençoa e diz, não é no verso 1, em realidade, está em outro verso aqui no final do capítulo 1, diz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda esta petição. Isso é o verso 17, na verdade, capítulo 1, verso 17. Aqui deveria ser 17. E quando você ouve essa bênção de ter filhos, o que você ouve? O que você ouve? Pensa aí. Uma mulher não tem filhos, não se espera essa mulher ter filhos, de repente uma bênção que você terá filhos. É óbvio que a Bíblia ela funciona através de ecos, e quando a gente vê essa bênção, essa promessa de filho, a gente tem um monte de ideias na nossa cabeça, né? A gente pensa em Eva e sua semente, né? Essa inimizade entre a serpente e a mulher, e agora a promessa de uma semente, de um descendente, em outras palavras, que iria vencer essa serpente. A gente pensa em Sara, a bênção de Abraão, onde Abraão foi dito a ele, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele abençoa, ele promete uma terra, uma descendência como as estrelas do céu e a areia do mar, e a bênção de que através da tua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas. A gente vê a história de Ana e Samuel, mesma coisa, onde agora Deus, através de Eli, promete uma descendência para Samuel. A gente vê em Isaías, né, uma virgem tendo um filho, ou seja, essa virgem não é esperado ter filho e agora ela tem Emanuel, ali como sinal para Haz, a primeira interação de Isaías. Muito legal a história de Isaías. Tem um jogo, Isaías dividido em duas partes principais, o capítulo 1 ao 39, e a segunda parte dos capítulos 40 a 66. E aqui o livro de Isaías é dividido entre duas interações entre o rei Acaz, na primeira parte, o capítulo 7 a 12, e a segunda parte, a partir do capítulo 39, vai ser a interação com Ezequias. E nós vemos justamente que esses sinais eles geram uma divisão importante, né? Deus ele oferece um sinal para Acaz, no capítulo 7, e Acaz rejeita o sinal. Lá em Ezequias 39 em diante, Deus oferece um sinal e ele aceita o sinal. E aqui essa profecia messiânica aqui no Mateus, a história de Maria e Jesus, né, foi justamente se apropriar desse sinal de Emanuel, esse sinal onde a Virgem conceberia. Nós vamos ver que Maria se apropria desse tema de Isaías capítulo 7. Em outras palavras, tem um eco onde agora a esperança de Israel iria vir de um ventre que estava fechado e agora se tornará aberto, ou seja, vai ser uma reversão da maldição da aliança. E a gente vê que esse menino Samuel, ele cresce, a sua mãe, Ana, o dedica ao Senhor. Logo que é desmamado, leva ao Senhor, anualmente leva uma estola de sacerdote, né, para ele, e ele cresce em estatura e graça. Quando ele tem a visão, a palavra de Deus descreve que todo Israel ficou sabendo que a palavra profética estava sobre ele. Aqui diz no capítulo 3, verso 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de norte ao sul, inclusive falando que todo Israel, né, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Em outras palavras, lembra como foi?
Logo no começo, no capítulo 3, verso 1, falou que a palavra do Senhor era rara, mas agora com Samuel, a palavra do Senhor volta a aparecer. E Samuel agora lidera o seu povo nesse momento de caos político e de caos litúrgico também. E Samuel cria um fundamento para esse novo Israel, essa época que um rei traria unificação e traria adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, pois a forma estabelecida no livro de Êxodo e Levítico não estava sendo observada. Vamos lá para 2 Samuel, porque esse é o começo de Samuel. Nós vamos agora para 2 Samuel, novamente, assistir o vídeo do Bible Project, são 6 minutinhos apenas. Acompanha comigo esse vídeo que vai trazer justamente, continuar a história do rei Davi. Veja, 1 Samuel termina com o rei Davi, e como foi o fechamento do 2 Samuel, para que nós possamos ver a estrutura literária nessa última parte do livro de... O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo de 1 Samuel, onde somos apresentados aos 3 personagens principais, Samuel, Saul e Davi. E também conhecemos a estrutura literária do livro, que apresenta 1 Samuel, então traça a ascensão e queda do rei Saul, em contraste com a ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel em 2 movimentos. Há uma temporada de sucesso e bênçãos, seguida por um grande fracasso moral e suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão que reflete o bem e o mal na vida de Davi, gerando esperança em um futuro rei que virá da sua linhagem. O livro começa depois da morte de Saul. Davi surpreende todo mundo, compondo um longo poema onde lamenta a morte do mesmo homem que tentou matá-lo. E mais uma vez, o autor está apresentando a humildade de Davi e a sua compaixão. Ele é um homem que se aflige com a morte dos seus próprios inimigos. Depois disso, Davi experimenta uma temporada de sucesso e bênçãos de Deus. Todas as tribos de Israel vêm até ele e pedem que os unifique como seu rei. E a primeira coisa que Davi faz é ir até a cidade de Jerusalém, conquistá-la e estabelecê-la como a capital de Israel, dando a ela o nome de Sião. A partir daí, Davi vence muitas batalhas e expande o território de Israel. E depois de fazer de Jerusalém a sua capital política, ele quer fazer dela também a capital religiosa. E então, ele move a Arca da Aliança para dentro da cidade. E em 2 Samuel 7, ele diz a Deus que agora que Israel tem uma casa permanente, ele acha que a presença de Deus também deveria ter uma casa permanente. E ele pede se pode construir um templo para o Deus de Israel. Mas Deus diz a Davi: obrigada por essa ideia, mas na verdade eu é que vou construir para você uma casa, uma dinastia. 2 Samuel 7. Esse é um capítulo-chave para entender a história de toda a Bíblia, porque aqui Deus faz uma promessa a Davi. Da sua linhagem real virá um futuro rei, que irá construir o templo de Deus aqui na terra e elevá-lo até o reino eterno. E é essa promessa messiânica que é desenvolvida no livro de Salmos e também nos livros dos profetas. Esse rei que é conectado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a forma pela qual Deus trará a sua bênção para todas as nações. E é bem aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas dão terrivelmente errado. Davi comete um erro fatal. Não fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos soldados mais preciosos de Davi. Do topo do seu telhado, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a encontra, dorme com ela, ela engravida e tenta esconder tudo isso assassinando Urias e casando-se com ela. É horrível. Então Davi é confrontado pelo profeta Natã e imediatamente admite o que fez. Ele está quebrado, se arrepende e pede que Deus o perdoe. E Deus o perdoa. Mas Deus não apaga as consequências da decisão de Davi. E como resultado dessa escolha terrível, a família de Davi, seu reino, tudo desmorona e faz dessa sessão uma história trágica, bem parecida com aquela da queda de Saul. Os filhos de Davi acabam repetindo seus próprios erros de formas ainda mais trágicas. Amnon abusa sexualmente de sua irmã, Tamar. Seu irmão, Absalão, descobre tudo e o mata. Absalão traça um plano secreto para tirar seu pai, Davi, do poder e lidera uma rebelião em grande escala. E pela segunda vez, Davi é forçado a fugir da sua própria casa e se esconder no deserto. Só que dessa vez,
ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. Ele parte o coração de seu pai e, mais uma vez, Davi lamenta a morte do homem que tentou matá-lo. Nos últimos dias de Davi, nós o encontramos de volta ao trono, mas como um homem quebrado e ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo de histórias que estão fora da ordem cronológica, mas tem uma estrutura literária muito simétrica e interessante. As duas histórias exteriores vêm do período anterior ao reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e as falhas de Davi, e como cada um deles machucou outras pessoas através de suas más decisões. As próximas sessões internas são sobre Davi e o bando de homens poderosos que foram lutar contra os filisteus. O que é interessante é que as duas sessões têm histórias sobre a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste com o Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, aqui nós vemos um Davi vulnerável, que depende de outros para ajudá-lo. No centro do epílogo, tem 2 poemas que atuam como livros de memórias. Davi reflete sobre a sua vida e lembra de tempos onde Deus graciosamente o resgatou do perigo. Ele enxerga isso como momentos onde Deus foi fiel à sua promessa, de aliança a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando para trás, para a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que irá construir o reino eterno. Esses poemas, no final, e a promessa de Deus aqui no centro, também se conectam ao poema de Ana lá no começo do livro. Essas passagens-chave, no começo, no meio e no final do livro, trazem todos os temas juntos. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus permanece trabalhando pelos seus propósitos redentores. Deus humilha a arrogância de Saul e Davi, mas exalta Davi quando eles se humilham. E a esperança futura desse livro vai muito além de Davi. Ela olha para o futuro, para o rei messiânico que um dia vai trazer o reino de Deus e a sua bênção para todas as nações. E é isso que os livros de Samuel contam. Maravilha, vocês viram que asmo ali no final, interessantíssimo, hein? Estrutura literária, falando muito alto, justamente sobre essa promessa de Deus que está ali logo no centro do livro, com a canção de Ana, um texto fenomenal, artisticamente talhado. E o livro de Samuel, no segundo Samuel, termina justamente com uma narrativa interessante, onde Davi faz um censo. O último capítulo, o capítulo 24, Davi faz um censo, faz uma contagem de pessoas, e depois, ao final dessa contagem, o que acontece é que a ira do Senhor se levanta. E segundo Samuel capítulo 24, verso 1 diz: "E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá." E após Davi ter numerado seu povo, o Senhor se torna irado e Davi ele se arrepende do que aconteceu. E no verso 10 diz: "O coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente." O motivo dessa ira não é explícito, apenas é implícito. Qual foi o problema de ter numerado? Será que Davi estava numerando em relação ao seu orgulho, para saber onde ele estava? Mas a única coisa que descreve é que esse censo, essa contabilização não foi bom aos olhos do Senhor. E depois o juízo do Senhor vem a Davi através da boca de um profeta, do profeta de Gade. Verso 12 diz que Deus ele ofereceu para Davi 3 punições, 3 coisas te ofereço, escolhe uma, verso 12. E a primeira das punições era 7 anos de fome sobre a terra, a segunda, 3 meses fugindo das mãos dos inimigos, e a terceira punição que ele poderia escolher é justamente uma praga sobre o povo por 3 dias. É difícil, né, quando a gente tem que escolher por opções ruins. Quando uma opção é boa e 2 são ruins, é fácil escolher. Mas quando as 3 opções são ruins e agora a gente tem que escolher o menor de 3 males, aí é sempre muito desconfortável. A mesma coisa agora com o coronavírus, né? Se o Brasil volta a funcionar, uma população mais pobre, mais idosa, mais vulnerável vai morrer. Se o Brasil continua em quarentena, vai ter uma grande recessão e
muita gente vai morrer de fome, muita gente vai morrer porque no Brasil já se morre de fome, já se morre de criminalidade. Hoje, criminalidade existe. Se entrarmos numa recessão grande, vai ter gente roubando e matando para roubar pão, para comprar comida. Então, imagina. Então, a decisão não é fácil, é um dilema moral, na verdade. E, às vezes, nesses dilemas morais, a gente tem que decidir entre o menor de dois males. Não é uma coisa boa e uma coisa ruim, são duas coisas ruins. A gente vai ter que escolher o menor de dois males. Nesse caso de Davi, ele queria escolher o menor entre três males, e ele escolheu da seguinte forma: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos dos homens. Não caia eu. Em outras palavras, não quero cair na mão dos inimigos, eu não quero fome na terra. Vamos fazer o pior remédio, que é rápido e é mortal. E por 3 dias a praga, através do anjo do Senhor, ceifou a vida de 70.000 homens do povo. E a palavra de Deus continua dizendo que o Senhor se arrependeu do mal e ele estava para entrar em Jerusalém. O anjo do Senhor estava para entrar na cidade que Davi tinha eleito como a sua cidade, a sua capital. Ele parou ao lado, na eira de Araúna, o Jebuseu. Interessante esse detalhe do Jebuseu, porque você lembra que Jerusalém, antes de se tornar na cidade de Davi, era chamada como a cidade dos Jebuseus, era a fortaleza de Sião antes de 1000 antes da era cristã. Se tornou a cidade de Davi, de Salomão, a capital política por Davi, depois de 1000, entre 921, e depois, entre 921 e 586, Jerusalém se tornou esse reino do sul. E a história de Jerusalém é fenomenal, porque ela não é apenas essa capital dos Jebus, né, mas depois ela se torna essa cidade de paz, de Shalem, de Shalom, uma cidade santa, onde depois, no período de Salomão, o templo seria construído e seria essa cidade santa. Mas a narrativa continua dizendo: e vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Mais uma vez, o princípio da solidariedade corporativa, onde o pecado de um cai sobre todos, e agora a intercessão de um vai trazer a libertação de todos. A palavra de Deus continua falando que ele se arrependeu. E essa é a diferença de Davi para Saul. A diferença de Davi para Saul não é que um errava e outro acertava. Não. Os dois erraram. E eu acho que 1 e 2 Samuel deixam isso claro. Mas a diferença é que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque mesmo embora ele fosse um pecador e errasse e cometesse erros crassos, ele se arrependia e voltava ao Senhor. Ele se comiserava e transformava o seu coração, emitia reforma espiritual e moral em sua própria vida. E depois que Deus ouve a sua oração, Davi, ele vai até o lugar onde o anjo do Senhor estava antes de entrar em Jerusalém, e ele vai oferecer sacrifícios. E antes de oferecer sacrifícios, ele quer comprar, ele quer comprar essa terra, o campo, essa eira de Araúna, né? Essa pessoa Araúna, ele oferece de graça essa terra, o lugar, os bois. Ele pega até, fala, eu tinha boi trabalhando na terra, ele falou assim, pega o jugo do boi e já usa como lenha, pega o boi que está trabalhando e já sacrifica. Lembra bastante a história de Saul, quando Saul foi escolhido por Deus para ser rei. Antes de ele sair para a sua primeira guerra, ele voltou para a sua terra para trabalhar para a terra de seu pai, o Quis, né? E daí quando se ouviu da guerra, ele pegou o boi que estava trabalhando e já sacrificou, já pegou o jugo, já cortou o boi em vários pedaços e mandou para reunir o povo para a guerra. E agora Araúna, ele oferece, né, o seu campo, oferece o seu boi, oferece o jugo, já faz um sacrifício aqui. E Davi responde: não é certo eu oferecer alguma coisa para Deus que não me custou nada. Eu vou comprar essa terra de você. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 séculos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. É interessante que justamente essa localidade de Araúna é justamente no Monte Moriá, onde em Gênesis 22, Abraão sobe com Isaac para oferecer o seu próprio filho.
E é justamente nessa mesma localidade, a gente vê isso claramente no final de 2 Samuel. Ele lembra que no começo de 2 Samuel, Davi quer construir um tabernáculo, um templo, uma casa para Deus, e Deus o repreende, falando, não, você não vai construir. Primeiro o profeta fala, vai e constrói, depois, não, na verdade você não vai construir, porque suas mãos derramaram muito sangue. Seu filho, alguém, eu vou te construir uma dinastia, Davi, mas outra pessoa vai construir essa casa para mim. E depois Salomão constrói essa casa. E em 2 Crônicas 3:1 vai dizer, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Em outras palavras, essa grande narrativa do livro de Samuel é justamente essa transição do caos político, do caos espiritual, do caos litúrgico, para o estabelecimento de uma dinastia. Essa transição do tabernáculo para o templo. Veja, a narrativa de 1 Samuel começa com as narrativas de Siló, com as narrativas de sacerdotes que eram anões espirituais. O livro de Juízes termina com a história de 2 levitas também pequenos. E o sistema mosaico do Êxodo Levítico não está funcionando mais. E agora Davi vai ser esse novo Moisés que vai restabelecer essa ordem dos sacrifícios, criando agora esse templo. E a história de Salomão, logo no final, já recomeça, né? Anexando e fazendo esse link entre esse juízo, né? Esse juízo de Israel por causa do censo, essa compra dessa eira, e agora nessa mesma localidade esse templo será construído e a glória e a presença do Senhor iria criar uma nova era em Israel. Portanto, nessa aula nós vimos a estrutura literária e a arquitetura literária dos livros de 1 e 2 Samuel, que na verdade é um livro só, e nós vimos que a grande narrativa desse livro é essa transição do tabernáculo para o templo e para a reestruturação e o reestabelecimento da presença de Deus no meio de seu povo. Muito obrigado por sua atenção, que Deus o abençoe, você tenha um excelente dia. Um grande abraço.